alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no meu dia a dia, na experiência da leitura orante da Palavra de Deus. E é muito bom ter a sua companhia e é muito bom fazermos juntos esse processo espiritual de escuta da Palavra de Deus. E escutar a Palavra de Deus é escutar o próprio Deus que fala conosco, o próprio Deus que nos direciona, o próprio Deus que nos alcança pela sua palavra, que é voz de Deus para nós. Por isso, nós temos que ter o nosso coração aberto, os nossos ouvidos atentos. Nós precisamos sair do campo da distração para mergulhar profundamente nessa linda aventura que é ouvir a voz de Deus e deixá-lo transformar o nosso coração. Nós temos um grande auxílio, um auxiliador, nós temos um defensor, nós temos um advogado, nós temos um consolador, que é o Espírito Santo, aquele que nos ilumina, que nos recorda todas as coisas, que abre a nossa visão e a nossa mente ao entendimento da palavra. Por isso nós precisamos suplicar que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e também o seu caderno para anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Anota aí, Josué, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Josué, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Jabim, rei de Azor, ouviu falar dessas coisas e enviou mensageiros a Jobabe, rei de Merom, ao rei de Semeron, ao rei de Axaf, aos reis que estavam na montanha do norte, no deserto, ao sul de Genezaré, na planície e nos planaltos de Dó, do lado do mar. Enviou-os também aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus da montanha e aos heveus do sopé do Hermon, na terra de Masfa. Eles saíram com suas tropas, um povo tão numeroso quanto a areia na praia do mar, com muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se reuniram e se juntaram em acampamento perto das águas de Merom para dar combate a Israel. O Senhor disse a Josué: não tenhas medo deles, pois amanhã, nesta mesma hora, eu os entregarei todos mortos diante de Israel. Cortarás os tendões dos cavalos e queimarás os carros. Josué, com todos os guerreiros, veio contra eles junto às águas de Merom, caindo sobre eles de improviso. O Senhor os entregou às mãos de Israel, que os derrotou e perseguiu até Sidônia Grande, até Mazerofote, no oeste, e até ao vale de Masfa, no leste. Derrotou-os a ponto de não lhes deixar um sobrevivente sequer. Josué tratou-os conforme o Senhor lhes dissera, cortou os tendões dos cavalos e queimou os carros. No estudo anterior, nós tratávamos da dimensão da obediência. Nós devemos ter plena consciência de que a santidade consiste em obedecer, mesmo quando parece desperdício aos olhos humanos. É fácil obedecer? Não. Eu costumo dizer que dos 3 votos, né, castidade, obediência e humildade, né, no sentido pobreza, o mais difícil é a obediência, porque nós trazemos em nós aquela fagulha do orgulho, da vaidade, da soberba. A gente sempre tem motivos, a gente sempre tem desculpas. E aqui nós vamos sendo formados para entender, para compreender exatamente princípios espirituais que ordenam a nossa vida para aquele que é o desejo de Deus, para aquela que é a vontade de Deus. Veja só, um grande exército, os reis se juntaram contra o povo de Israel. Era tão numeroso que aqui o texto bíblico vai dizer que eles pareciam ser tão numerosos como as areias
da praia, as areias do mar. Mas o Senhor, no versículo 6, vai dizer a Josué: não tenhas medo deles, pois amanhã, nesta mesma hora, eu os entregarei todos mortos diante de Israel. Cortarás os tendões dos cavalos e queimará os carros. Veja só, então, Deus, ele tem o domínio do tempo e ele tem o domínio da batalha. Eu imagino que Josué e os outros israelitas, quando olharam aquela multidão, não tem como você olhar uma multidão de guerreiros que se levantam contra o exército de Israel, você não ter um certo temor. Mas quando a palavra de Deus vem, quando a promessa de Deus se estabelece, não tem como o coração fique em paz. Por quê? Nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, a nossa confiança não está nas armas, a nossa confiança está no Senhor. E a palavra de Deus para nós é essa: não tenhais medo deles. Isso me remete lá ao capítulo 6 da segunda de Reis, quando todo um exército, o melhor de um exército foi enviado, nós vamos chegar lá ainda, hein, no estudo bíblico, a cidade de Dotaim, para pegar o profeta de Deus, o profeta Eliseu. E o servo de Eliseu sai e ele olha a cidade de Dotaim, que era toda cercada de montanhas. As montanhas estavam cercadas de carros, cavalos e cavaleiros. O melhor do rei de Arã foi mandado para lá para pegar um único homem de Deus, o profeta Eliseu. O servo entra e diz para Eliseu: ai, meu senhor, o que será de nós agora? Eliseu ora sobre a cabeça do seu servo e pede para que Deus lhe abra a visão. O servo sai e ele vê a cidade cercada de carros, cavalos e cavaleiros de fogo. E aí Eliseu diz para ele: os que estão em nosso favor são em maior número do que aqueles que estão contra nós. Não tenhais medo deles. Não tenha medo do demônio, não tenha medo do inferno, no sentido assim, o inferno pode se levantar, mas Deus é quem combate em nosso favor. Ele é o nosso guerreiro. O inferno pode ter carros, o inferno pode ter cavalos, cavaleiros, mas o céu tem o comandante. O céu tem o comandante das hostes celestiais. É o próprio Deus que combate, é o próprio Deus que zela por nós, por aqueles que são fiéis a Ele. Nós, olhando essa batalha, podemos ver de uma forma escatológica a batalha final. Talvez um pequeno resto, um pequeno remanescente contra um grande e numeroso exército. Vamos imaginar lá o Armagedon, como está escrito no livro do Apocalipse, lá em Daniel, a última batalha, a batalha final. Parece que os inimigos estão em maior número, o anticristo, a maldade, a perseguição, mas nós já sabemos quem vence. Na verdade, já venceu o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus já venceu. A chaga de Jesus, a cruz do Senhor já venceu definitivamente Satanás. Então, eu e você precisamos ter a plena consciência de que Deus não depende de nada para agir, para vencer. Ele é Deus e se nós estamos do lado dele, nós devemos confiar. O inimigo pode se posicionar no alto, mas Deus derruba as fortalezas, Deus estabelece a vitória e tudo isso se dá em nome da obediência, em nome daquilo que Josué faz, ele obedece. Então, o Senhor os entregou, versículo 8, nas mãos de Israel. Eles foram surpreendidos. Na mesma hora, como Deus disse, Ele tem o domínio das batalhas, não é? Ele tem o domínio do tempo. Na mesma hora do próximo dia, eu entregarei todos eles em suas mãos. Então, é importante que eu e você compreendamos isso. Não vencer com as armas do mundo. Nós não podemos vencer com as armas do mundo, mas com a confiança total no Senhor, com a obediência em Deus, totalmente em Deus. O meu coração precisa estar voltado para Ele. Eu não sei qual é a batalha, o combate que você tem vivido. Vamos imaginar que você está vivendo um combate em nível familiar. Coloca Deus à frente, obedece os princípios, obedece a Deus, os mandamentos. Coloque em ordem. Vamos imaginar, se a batalha está numa confusão entre você e a sua esposa, você e seus filhos, senta,
se reconcilia, peça perdão, seja humilde, reze, coloca Deus à frente dessa batalha. Se a batalha é no campo de uma luta contra um defeito dominante, um vício, um pecado, Deus, eu não consigo por mim mesmo. O Senhor me diz para que eu não tenha medo. O Senhor é o vencedor, o Senhor vai assumir a minha batalha. Então me ajuda, me dê a graça, me dê as armas espirituais, combata em meu favor, você vai vencer. Vamos imaginar que existe um levante do inimigo, vamos pensar no ministério de um missionário, de alguém que está à frente da batalha. É Deus quem vai vencer. O que nós precisamos é fechar as brechas da desobediência, fechar as brechas do pecado, fechar as brechas de muitas realidades de impureza, de situações que são adversas e que podem nos expor na batalha. Mas nós já sabemos quem é o vencedor. É o Senhor, o Deus vencedor das batalhas. É importante perceber aqui algo também. Josué obedece, corta os tendões dos cavalos, queima ali as carroças, porque tudo o que é contaminado pelo mundo deve ser deixado para trás. Opa, uma palavrinha para mim e para você. Tudo que é contaminado pelo mundo deve ser deixado para trás. Se você não quer ser um perdedor, um derrotado pelo mundo, um derrotado pelas paixões carnais, um derrotado pelas tentações do demônio, deixa tudo que é contaminado pelo mundo para trás. Josué cortou os tendões dos cavalos, queimou os carros, deixou tudo para trás. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O Senhor Deus tem o domínio sobre o tempo e a batalha. Ele não depende de nada para agir. Temos ao nosso favor o comandante das hostes celestiais, o Senhor. Devemos cada vez mais orientar a nossa vida para Ele e colocá-lo à frente dos nossos combates espirituais, familiares e pessoais em nível humano. A confiança total no Senhor, aliada à obediência, é o ingrediente perfeito para a vitória. Devemos deixar para trás tudo o que é contaminado pelo mundo e acolher na nossa vida tudo o que é abençoado por Deus. Aqui está o caminho: confiança, obediência, deixar para trás o que é contaminado pelo mundo, acolher tudo que é abençoado por Deus, viver na obediência e nessa total confiança. O Deus que promete, o Deus que prometeu, é fiel para cumprir e Ele faz infinitamente mais, como vai dizer o apóstolo Paulo. Vamos rezar? Senhor, obrigado por nos instruir pela palavra do Senhor nos dada no dia de hoje. Essa palavra é alimento para o nosso dia, para o nosso cotidiano. Ela é fortalecimento para a nossa fé, mas ela é também uma provocação de conversão para cada um de nós. Conversão para mim, conversão para os meus irmãos, onde nós devemos cada vez mais confiar em Ti, confiando em Ti, obedecê-lo de todo o nosso coração e obedecendo, viver com toda determinação essa esperança que não decepciona. Uma esperança de que o Senhor agirá e o Senhor fará infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e esperamos. Mas nós devemos ter aliança, comunhão, nós devemos ter intimidade com o Senhor, nós devemos buscá-lo, Senhor, de todo o nosso coração. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça e principalmente dá-nos a coragem de deixar para trás tudo o que é contaminado pelo mundo e abraçar verdadeiramente tudo o que é abençoado pelo Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, aqui está o caminho que nós devemos seguir, o que a palavra de Deus hoje nos orienta e nos provoca a viver na bênção, a viver na santidade, a viver na certeza do cuidado de nosso Senhor, o Deus que vai cuidando de cada detalhe e de cada realidade que nós tanto precisamos que Ele cuide. Entregue para Ele as suas batalhas, os seus combates,
confia, Ele agirá. Deus abençoe você, a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.